Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Silva e hoje a gente vai conversar um pouco aí sobre IPv6. Mais especificamente aí a gente vai comentar um pouco das características do protocolo e um plano de implementação aí na rede. Vou mostrar um passo a passo simples aí para vocês, para a gente levar em consideração também as dificuldades que vocês encontram aí no dia a dia, trazer um pouco mais para o cenário real de vocês, tá? Bom, aqui está um pouco do meu currículo. Vocês vão poder dar uma olhada depois, a apresentação vai estar disponibilizada para vocês. Então não se preocupem agora, eu não vou passar ele, tá? Bom, quais são os nossos objetivos aqui hoje? Basicamente a gente vai mostrar quais são as características e os benefícios no uso do IPv6, dimensionar a implementação e a utilização do protocolo, como eu disse, levando em consideração todas as dificuldades que vocês encontram aí na realidade, no cenário real. Eu vou apresentar os cases de utilização do IPv6 nas caixas MikroTik aí, em última milha, mais especificamente aí a autenticação PPPoE no CPS e o seu funcionamento. Bom, começando aí pelas características do protocolo, o IPv6 ele foi definido lá em 1998 pela RFC 2460. Ele possui aí um grande espaço para endereçamento e uma alta escalabilidade, de algo em torno aí de 128 bits. O formato de cabeçalho no IPv6 ele também é simplificado, então houve uma otimização aí na entrega do pacote, se a gente for comparar com o IPv4. Vocês vão poder ver um pouco melhor isso na tela seguinte, onde eu fiz um comparativo leve aí entre o IPv6 e o IPv4, tá, gente? Ele dá suporte aos atuais protocolos de roteamento, dentre eles aí o OSPF v3 e o BGP, possui alguns serviços de autoconfiguração e teve um grande crescimento aí no número de endereços multicast. Esses que agora realizam aí todos os processos que lá no IPv4 eram realizados pelo broadcast. Então, no IPv6 a gente não possui nenhum processo de broadcast. Bom, como eu disse, eu trouxe aqui um comparativo entre o IPv4 e o IPv6. Então, aqui a gente tem o espaço de endereçamento no IPv4. Ele trabalha aí com ordem decimal de 32 bits. Então, a gente tem 2 elevado a 32 na quantidade de endereços possíveis. E no IPv6 a gente tem 128 bits, 2 elevado a 128. A quantidade de endereços que isso nos dá aí para trabalhar. Bom, no IPv4 a gente tem atualmente algo em torno aí de 4 bilhões de endereços. No IPv6, essa capacidade ela chega a 341 decilhões de endereços. Esse é um número que, se a gente colocar no Excel, ele acaba não aparecendo numa célula só, ele é até complicado de se explicar o número. Então, como já foi dito hoje, a gente não pensa mais em entregar somente um endereço, somente uma interligação com o nosso assinante. Então, a gente vai entregar redes para que ele possa trabalhar lá e ter os seus equipamentos todos interligados à sua própria rede. Bom, se a gente for avaliar aqui também o formato do endereço, no IPv4 era decimal, a gente trabalhava aí com 4 octetos, então o formato também foi alterado. A gente tem no IPv6 8 hexadecatetos, desculpe. Então a gente tem um formato totalmente diferente na representação dos endereços. O tamanho do cabeçalho lá no IPv4 era de 20 bytes, no IPv6 a gente tem 40 bytes. Isso se dá justamente pelo tamanho do endereço. Então, ele aumentou a capacidade de bytes aí do cabeçalho, justamente pelo tamanho do endereço IPv6 ser aí bem maior do que no IPv4. Só que a quantidade de campos no cabeçalho ela foi totalmente diminuída. Aí. Ela tinha 14 campos no IPv4 e no IPv6 a gente possui somente 8. Alguns campos, como controle de erro, ele foi retirado aí, então o IPv6 ele não trabalha fazendo controle de erro aí no cabeçalho. O IPsec no IPv4 ele era opcional e no IPv6 ele já se torna totalmente recomendado aí, justamente por você entregar uma rede lá para o seu assinante e ele ter que trabalhar com essa rede de forma separada, ou seja, isso aí vai ser uma rede fixa dele. Pessoal, o endereço IPv6 basicamente são 3. Então, a gente tem 3 tipos aí básicos no endereço IPv6. Eles são definidos aí na RFC 4291. São os endereços unicast, o ncast e o multicast.
Para que cada um deles serve? Bom, eu trouxe para vocês aqui uma imagem só para a gente representar, ficar mais simples aí da gente agregar informação. O unicast, ele é aquele velho ponto a ponto que a gente fazia antes com o IPv4 lá com /30. Então ele vai fazer a interconexão de uma origem para um destino. Então a gente tem aqui uma representação de 2 hosts aí se comunicando, somente uma origem e somente um destino. Os endereços multicast, eles conseguem agregar mais destinos a somente um prefixo. Então a gente consegue fazer essa agregação aqui de hosts. Com uma origem só, a gente consegue levar a informação a 2 destinos distintos. No broadcast, antigamente, a gente tinha a entrega a todas as interfaces aqui que estivessem conectadas à rede. Então, o multicast ele faz essa segregação dos caminhos aí, então você consegue separar qual é a melhor rota para a entrega dos seus pacotes. No Ncast, a gente já tem também o mesmo agrupamento de destinos, só que a entrega ela é feita somente a interface que está mais próxima aí da sua origem. Essa capacidade aí de entrega o tamanho da rota até chegar no destino, ele é calculado pelos protocolos de roteamento que estiverem ativos na rede no momento que você estiver utilizando esse tipo de endereço. Pessoal, só para embasar melhor, eu sei que muitos de vocês aqui já conhecem o IPv6, como ele funciona e como é o seu endereçamento, mas eu trouxe aqui alguns exemplos. Tá? Aqui a gente tem o IPv6, eu trouxe o exemplo 2001, 2.0 DB8, 2 pontos AD1F, 2 pontos 25E2, 2 pontos KD, 2 pontos Café, 2 pontos Foca, 2 pontos 84C1. Vocês podem ver que a gente até consegue brincar um pouco com relação aos endereços, consegue escrever algumas palavrinhas aí, justamente por a gente utilizar um formato hexadecimal, que a gente trabalha aí do 0 ao F. Então a gente trabalha tanto com letras quanto com números. Na utilização, na representação dos endereços de IPv6, é permitido aí a gente utilizar caracteres tanto maiúsculos quanto minúsculos. Então indifere a forma que você vai colocar aqui no endereço, ele sempre vai ser aceito. A gente pode omitir zeros à esquerda e representar zeros contínuos por 2 pontos, 2 pontos. Então eu trouxe aqui também um exemplo de um endereço IPv6 expandido, e o exemplo dele aqui, após a gente aplicar essas regras que a gente pode utilizar. Vocês podem ver que diminuiu bastante o tamanho do endereço. Isso facilita na hora da gente aplicar na rede, aplicar uma configuração em IPv6. Beleza, Luiz, você me explicou um pouco como acontece com relação aos endereços e como eles funcionam. E quem faria uma alocação de endereços para o meu ISP, para o meu provedor? Basicamente, a gente tem três gerenciadores aí dos recursos de internet. A gente tem a AICA, que é que faz a gerência da internet a nível global. Então, ela delegou aí blocos /12 para os nossos registros regionais de internet. No nosso caso, o LACNIC, ele faz a gerência aí da América Latina e Caribe. Então, o LACNIC ele recebeu aí da AICA o bloco 2800.2.2./12. O nosso, aqui para o Brasil, quem gerencia as alocações de recursos de internet é o NIC-BR. Então, o NIC-BR recebeu aqui do LACNIC o bloco 2804.2.2./16. Então, se você é dono de provedor, você já é um AS, já tem aí seu recurso de numeração, provavelmente você recebeu um bloco /32 provindo desse prefixo 2804. Perfeito? Bom, trouxe também algumas estatísticas, provavelmente vocês queiram saber aí como está o uso do IPv6. Então, eu trouxe algumas estatísticas com relação a isso. Eu trouxe a taxa de acesso do Google via IPv6 aí. No Brasil, a gente tem algo em torno de 21,67%. Se a gente for comparar aí com os Estados Unidos, a gente tem algo aí nos Estados Unidos, algo em torno de 32%, sem querer comparar a infraestrutura ou questão de latência, até porque no Brasil a gente tem uma latência aí totalmente diferente aí do IPv6, se a gente for comparar com o impacto, a latência que a gente tem lá nos Estados Unidos, justamente por estar mais próximo ao conteúdo. Bom, ainda taxa de acesso ao Google via IPv6, a gente tem aqui, isso é a nível global, a gente tem algo em torno de 18,13%. O Google consegue validar também
qual é a tecnologia ou qual é a solução que o pessoal está utilizando para se conectar a ele. Então, a gente vê que os túneis, aí, o 64 e a solução, aí, o Teredo, da Microsoft, eles representam 0,03% de todos os acessos. E aqui, de forma nativa, a gente tem algo em torno de 18,10%. Beleza? Bom, pessoal, aqui a gente tem também, isso é um dado do APNIC, ele tem aí algumas taxas de acesso com relação a nível global também. Então, a APNIC faz esse levantamento de dados para mostrar para a comunidade aí como está o uso do IPv6. Então, pela fonte do APNIC, a gente tem aí, de endereços capazes de uso no Brasil, 20,74%. Nos Estados Unidos, 36,26%. No Canadá, 17,78%. E na Rússia, 1%. Pessoal, agora que eu já mostrei a capacidade que a gente tem com relação ao uso dos endereços, eu quero mostrar para vocês que o conteúdo, ele não é mais um empecilho aí, não é mais uma desculpa para a gente colocar e falar, cara, não vou implementar a minha rede, não vou migrar a minha rede para IPv6. Então, eu trouxe aqui alguns dos sites que já permitem o acesso via IPv6. Lembrando aí que a maioria desses sites aqui compõe a maior parte do tráfego da rede de vocês. A gente tem estatísticas que comprovam que Google, Facebook, Netflix, Yahoo, esses grandes provedores de conteúdo, eles consomem aí algo em torno de 70% de todo o tráfego da rede de um ISP. Então, o que a gente vê aqui é justamente o Google, o Facebook, o Yahoo, o Netflix. A gente tem o LinkedIn também, já permite acessos via IPv6. O UOL, a Cloudflare, o Terra, o Submarino e toda a rede de vendas aí em que o Submarino faz parte. O site da Microtik também já permite acessos via IPv6. E a gente tem o Bradesco, que é uma peculiaridade aí. O Bradesco ele não permite somente o acesso à página dele, mas também todas as transações bancárias, elas também podem ser realizadas via IPv6. Bom, mais algumas estatísticas com relação ao uso. A Akamai, ela lança um estudo do estado da internet anualmente aí. Então, esse reporte que eu trouxe aqui, ele leva em consideração o primeiro trimestre de 2017. O Brasil está colocado aí em 9º lugar, se a gente for comparar com os demais países aqui. Então, o Brasil está colocado em 9º lugar, com 13% de adesão ao IPv6. Se a gente for avaliar aqui, nós fomos o país que mais evoluiu aí com relação à adesão do IPv6 no último trimestre. Então, o Brasil teve um crescimento aí de 29% na adesão do IPv6. Pessoal, sabendo aí da capacidade que a gente tem, sabendo da conectividade que a gente já possui, os conteúdos que já estão em IPv6, como a gente poderia auxiliar na implementação, ou auxiliar na transição aí do IPv4 para o IPv6, se preparar para a rede do futuro. Eu trouxe para vocês um leve passo a passo aqui, que a gente pode trazer mais para a realidade de cada um e utilizar aí, fazer dela uma realidade. Então, a gente vai ter que, o primeiro passo aí seria justamente analisar a nossa rede e a nossa conectividade, perguntar aí para si mesmo, dá suporte ao IPv6? Validar todas essas informações. O seu provedor de conteúdo, seu provedor de acesso hoje, ele te dá conectividade via IPv6? Ele tem o IPv6 de modo nativo? Se ele não conseguir te prover esse tipo de serviço, vocês têm que colocar isso, listar todos os tipos de, seja equipamentos, seja pessoas, sejam o seu link, aí você tem que listar isso e colocar numa lista de prioridades para serem adequadas. Feito isso, você vai criar uma estratégia aí. Você vai gerar uma estratégia para resolver esses problemas. Então, seu link não te dá suporte a IPv6, vou procurar um fornecedor que consiga me dar suporte a IPv6.
ou você tem pessoas na sua equipe que ainda não têm conhecimento a respeito de IPv6, eu vou procurar uma empresa que consiga me dar um suporte, que consiga treinar a minha equipe ou algo do tipo, procurar embasamento nisso. Bom, feita toda a estratégia aí, montada a estratégia, levantado todos os pontos que você tem que adequar, você vai segregar suas áreas de implementação. A gente sabe que IPv6 ele não pode acontecer de uma hora para outra. Até porque se você colocar o IPv6 para rodar lá na casa do seu assinante e a sua equipe de suporte não conseguir, de fato, dar suporte para o seu assinante, você vai ter só problema. Ou, se sua rede IPv4 não funciona bem hoje, não adianta colocar o IPv6 para rodar e acabar aí botando a culpa no protocolo depois, gente. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. As áreas de implementação, basicamente, elas podem ser segregadas aí, com relação aos serviços que você presta. Você tem que avaliar aí, segregar as áreas de implementação nos seus softwares, no tipo de operação que você tem aí. Você pode segregar em tecnologia da informação, toda a equipe de TI que você tiver. Separar aí na última milha, o seu backbone, como vai funcionar exatamente esse segregar a sua rede e essa sua implementação. Bom, para te ajudar nisso, a gente pode utilizar aí a tecnologia que a gente possui a nosso favor. Hoje a gente tem vários emuladores de rede, onde a gente consegue replicar o cenário real do nosso provedor num ambiente controlado e utilizar aí todas as artimanhas que a gente possui de testes, fazer as loucuras ali para não levar para um cenário real e acabar causando problemas na sua rede. Bom, feito esse levantamento de dados, feito esse apanhado, colocado ali no seu emulador, feito a sua rede ali configurada, você já pode pensar em levar isso para um cenário real. Lembrando aí que essa questão de levar para o seu ambiente controlado ali, depois você pode exportar as configurações. O RouterOS ele permite você exportar essas configurações e utilizar no cenário real. Ele vai funcionar de maneira idêntica ao que você configurou ali no seu laboratório. Bom, crie um cronograma, pessoal. Depois de tudo isso feito, crie um cronograma. Não adianta ter afobação, não adianta migrar sua rede de um dia para o outro, até porque isso não vai acontecer. Provavelmente, quando você for analisar sua rede, você vai verificar que tem equipamentos que têm que ser substituídos, ou tem pessoas que têm que ser avaliadas e têm que receber um treinamento ou algo do tipo, principalmente sua equipe de suporte, sua equipe de implementação. Então, crie uma estratégia, crie um cronograma para fazer isso de forma organizada. Bom, eu trouxe para vocês aqui só um escopo de rede, onde a gente pode utilizar esses passos da implementação. Gostaria que vocês se atentassem bastante à interconexão que a gente tem aqui na última milha entre o nosso PPPoE e o nosso CPE. Então, no nosso servidor PPPoE aqui, a gente vai sair pela porta 2 para se comunicar com o nosso CPE, e no nosso CPE se comunica pela porta 1, lá com o nosso servidor PPPoE. Bom, para backbone, gente, o meu foco aqui não vai ser backbone, mas eu trouxe aqui algumas informações a respeito. A gente tem basicamente 3 soluções que eu vejo que o pessoal utiliza bastante. Então, a gente tem o Dual Stack utilizando aí o ASPF V3, que é definido na RFC 6333. O tunelamento 64, a gente até viu ali naquela estatística do Google, é definido na RFC 2784. Lá tem bastante informação, então se vocês precisarem de mais alguma informação adicional a respeito de backbone, podem procurar nas RFCs aí. A gente tem o 6PE, 6VPE, que o pessoal conhece bastante por PW3. Ele é definido aí nas RFCs 4798 e 4659. Lembrando que esse último aqui, ele só é utilizável aí em backbones MPLS. Então não adianta tentar implantar ele num backbone que só roda o SPF ou algo do tipo. Como eu disse, o nosso foco aqui ele é a última milha. Então, como a gente vai tratar esses equipamentos? Pessoal, para quem tem radios, tem um sistema de gerenciamento aí, essa implementação, a tratativa desses equipamentos de última milha, ela vai ser feita em conjunto com o pessoal lá do seu suporte do sistema. Então, você vai pedir para eles, e também é uma questão que tem que ser avaliada lá quando a gente vai levantar o cronograma. Então, questione o pessoal se eles te dão suporte a IPv6, se eles conseguem fazer essa implementação junto com você.
Nesse momento, eles têm que ser bem parceiro seu aí e avaliar a sua rede, a sua conectividade junto aí, para vocês conseguirem subir todos os protocolos necessários para manter o IPv6 rodando aí. Para quem não possui o Radius, fez a configuração aí manual dos clientes PPPoE e IPv4, basicamente vai dar o mesmo trabalho que vocês tiveram aí com relação à configuração do IPv4, só que é factível. Então você consegue colocar isso para rodar na sua rede, não tem problema nenhum. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu trouxe até por ser mais simples, mostrar aqui para vocês a configuração dos clientes PPPoE na última milha aí, utilizando o Router OS. Só para a gente relembrar aí, a gente vai tratar esses dois equipamentos, o nosso PPPoE, servidor aqui, e o nosso CPE. Então, pessoal, para começar a nossa configuração aí do PPPoE Server, basicamente a gente vai criar 2 pools de endereço, no meu caso aqui. Esses pools de endereço eu vou explicar para vocês um pouco mais para frente. Para criar eles, a gente vem na aba IPv6, pool, e adiciona 2 pools de endereço. Eu adicionei aqui no meu caso, 1/56, que ele vai ser fatiado aí para os clientes em 1/64, e o /52, que vai ser fatiado em /56. Bom, na aba PPP, a gente vai configurar aí, a gente vai, na verdade, só editar a interface, o profile que você já tem configurado lá para o seu IPv4. Então, vocês podem ver que a gente já tem a nossa loopback, já está aqui, nossa interface. Lembrando que isso não é um endereço, isso é um identificador do seu roteador na internet, na sua rede. E isso não altera quando você vai implementar o IPv6, até porque esse campo ele não aceita o formato hexadecimal. Aqui a gente tem o remote address do IPv4, você não vai mexer nele. Então o IPv6 ele permite essa configuração a quente, a sua rede não precisa estar down aí para você começar a configuração do IPv6. O que a gente vai mexer vai ser esses 2 campos aqui, o remote IPv6 prefix pool e o DHCPv6 PD pool. Esse PD é o prefix delegation, que até a gente já teve uma explicação breve hoje mais cedo, e eu vou explicar para vocês como ele funciona. Eu não configurei aqui o DNS, até porque eu quis trazer algo mais simples aqui para vocês, só para exemplificar qual que é, para chegar lá na casa do assinante, como é a configuração. Bom, basicamente o nosso Remote IPv6 Prefix Pool, ele vai servir para comunicação, para ser entregue na porta, no nosso CPE, na porta que conversa com o nosso PPPoE Server. Então, no nosso caso aqui, ele vai ser entregue, esse pool de endereços, ele vai ser entregue lá na porta 1 do nosso CPE. Já o nosso DHCP V6 Prefix Delegation Pool, ele vai ser entregue nas portas que forem designadas lá para o nosso assinante. O que isso significa? Toda vez que o meu assinante ele receber, ele conectar um celular, um videogame, uma televisão, ou qualquer equipamento dele que vai fazer uso da rede, ele vai receber aí um endereço provindo desse pool PD lá na casa dele. Bom, ainda na aba Profiles, Protocolos, a gente tem que mandatoriamente ativar o uso do IPv6. Senão o seu IPv6 ele não vai fluir lá para o seu assinante, ele não vai conseguir ser autenticado e você não vai conseguir jogar ele para dentro da sua rede e ele conseguir trafegar aí na internet. Bom, ainda na aba PPP Secrets, a gente, provavelmente vocês já têm cadastrado os assinantes, então o que a gente vai fazer é justamente verificar como está a questão da autenticação deles, se está batendo tudo certinho. No nosso caso, como a gente não tinha ninguém pendurado aqui, eu cadastrei um assinante, então o assinante teste, eu cadastrei aqui no Secrets, dei um nome e uma senha para ele ser autenticado e selecionei o serviço PPPoE. O profile é aquele que a gente já configurou agora há pouco. Na aba PPPoE Servers, é onde a gente vai dar aí a nossa interface de comunicação, por onde vão vir as descagens PPPoE, lá no nosso PPPoE Server. Então, eu cadastrei aqui a nossa interface, lembrando que lá a gente estava conectado com o nosso CPE pela porta 2, então aqui é a Ether 2.
O nome do serviço eu cadastrei como PPPoE e o profile a gente continua utilizando o mesmo. Bom, para o nosso PPPoE Server, essa é a configuração. Então, como a gente vai tratar o nosso CPE? Eu trouxe para vocês também a configuração. Eu vou mostrar para vocês também um laboratório aqui de como ele trafega aí, como adquirir o endereço provindo do pool de endereços que a gente setou aqui no nosso PPPoE Server. Bom, aqui no nosso CPE, a gente vai na aba IPv6, DHCP Client, e vai ativar o DHCP Client justamente para a gente receber aquele pool PD através do túnel PPPoE que vai ser gerado quando a descagem for concluída. Então, a gente vem aqui em IPv6, DHCP Client, e adiciona o serviço aqui. A interface que a gente vai informar vai ser justamente a descagem do PPPoE, e a gente vai solicitar aqui o prefixo. E vai dar um nome para o pool de endereços que ele vai receber, provindos lá do nosso PPPoE Server. O segundo passo aqui seria criar aí justamente a interface de descagem. Então, a gente vai criar o nosso PPPoE Out. Na verdade, a gente faz essa configuração antes, tá, gente? Isso aqui está invertido o slide aí, peço até desculpas. Então, a gente vai dar a nossa interface aqui de comunicação. Lembrando que lá o nosso CPE está configurado, ele está conectado com o nosso PPPoE Server através da porta 1. Então, a gente vai dar aqui a interface com a qual ele vai realizar a descagem e o serviço que ele vai utilizar. No nosso caso, o PPPoE, porque ele foi cadastrado lá no PPPoE Server com esse serviço. A gente vai colocar aqui o nome e a senha, o login e a senha dele para ele ser autenticado lá no nosso PPPoE Server. E está pronta a configuração da nossa interface de descagem. Bom, no CPE MikroTik a gente tem uma peculiaridade com relação à aquisição do endereço. Então, a gente tem que fazer determinadas ações aqui para que ele receba o endereço de forma correta. Eu trouxe para vocês um lab aqui, só para a gente exemplificar melhor, vocês conseguirem guardar de forma melhor aí a questão da configuração. Eu vou abrir aqui para vocês, só um minutinho. Pessoal, só para a gente concluir essa parte da configuração, aqui a gente vai fazer o seguinte para adquirir o endereço. A gente vai na aba IPv6, depois de toda a configuração pronta aí, a gente vai em IPv6 Addresses, adiciona um endereço, e se a sua configuração estiver correta, o seu pool de endereços ele vai aparecer aqui. Então, é aqui que você vai selecionar aí a pool de endereços que você vai utilizar nesse roteador. Então, você seleciona ele, não precisa alterar mais nada. Você pode manter o advertise, até porque você vai utilizar uma rede /64, não tem problema nenhum. Você dá um apply, um OK, ele vai aceitar aqui. E aqui, gente, eu vou, só para a gente garantir, eu vou fazer um trace route. Eu vou fazer um trace route lá para a nossa operadora. Vocês viram que a gente tem uma operadora conectada lá. Então, eu vou dar um trace route aqui. E ele chegou lá os pacotes até a nossa operadora. Perfeito? Então, essa basicamente é a configuração aí para o nosso CPE. Essa é a configuração para o nosso CPE da MikroTik. Aí vocês podem me perguntar, beleza, Luiz, mas só CPE da MikroTik me dá suporte a IPv6, eu vou ter que trocar todos os meus equipamentos que estão lá no meu assinante? Não. A gente tem vários vendors aí que já dão suporte a IPv6, provavelmente vocês já utilizam aí vários desses equipamentos. Existe uma lista aí, vocês podem estar verificando até a questão do firmware dos seus equipamentos, se eles dão suporte a IPv6, caso seja necessário, vocês terão que atualizar. Então, fiquem espertos com relação a isso também. Pessoal, só para a gente concluir aqui,
Eu queria deixar os senhores mais acalmados, aí, mais acalentados com relação a isso. O IPv6 ele é necessário. E o IPv4, gente, ele não vai deixar de existir agora. Ele vai continuar existindo juntamente com o IPv6 durante um bom tempo. Então, não tenham medo de começar aí a planejar a migração para o IPv6. Já comecem a trabalhar com relação a isso. Não sejam deixados para trás. A gente tem até um comunicado da ISO que fala isso. Não sejam deixados para trás, porque muita gente já está correndo atrás da migração para o IPv6. O IPv4 bem implementado, como eu já disse, ele auxilia muito na implementação do IPv6. Então, não deixe para trás também a sua configuração que você já tem hoje. Foque em deixar ele totalmente perfeito, para depois você colocar o seu protocolo IPv6 aí para rodar e ser feliz, gente. O conteúdo ainda é um pouco restrito com relação ao IPv6, porém não é empecilho nenhum para vocês começarem a migração. Então, façam os passos lá, gerem os seus próprios passos também. Eu trouxe aquilo lá de forma mais genérica. Vocês podem se ater àquilo lá e trazer um pouco mais para a realidade de vocês. E comecem aí a fazer a migração de fato. E agora o fato mais importante dessa apresentação, que eu quero deixar de mensagem para vocês e até um apelo, se possível. Pessoal, vamos focar na solução. Não adianta ficar procurando problema para a implementação do IPv6, porque, querendo ou não, a continuidade das redes, aí, a continuidade da internet, a expansão, ela passa pelo protocolo IPv6. Ele não é mais a questão de futuro. A gente já enfrenta muito problema aí com relação ao IPv4. Provavelmente quem tem aí alocações de 1/22 já deve estar sofrendo aí com relação à entrega de endereços para os seus assinantes. Então, vamos começar a pensar no IPv6 de forma carinhosa aí. Beleza? Pessoal, temos perguntas? Não? Para vocês aí, meu muito obrigado pela atenção. Estão aqui os meus contatos. Qualquer coisa aí que vocês quiserem debater ou algo do tipo, eu estou à disposição. Perfeito? Muito obrigado.